seu mocinho: certamente você está convertido? De verdade? Vamos começar a mensagem. A mensagem profética que o Senhor Jesus começa a pregoar sobre o reino dos céus. Todo mundo quer o reino dos céus, quer ou não quer? Todo mundo quer entrar pelas portas celestiais, mas nem todos vão poder entrar. Infelizmente, muitas pessoas vão ficar para trás, porque vai desistir, porque vai parar. Você perseverou até agora, você lutou até agora, você está de pé por causa da misericórdia de Deus. O problema de muitas pessoas nos dias atuais que estamos vivendo, ela está focada mais nos seus problemas, nas coisas mundanas, do que nas coisas espirituais. As pessoas estão esquecendo da Nova Jerusalém. As pessoas estão esquecendo da essência de que Deus sempre deu para a igreja. A igreja ela tem um pilar. O pilar da igreja se chama santidade. Fala para o seu irmão: santidade. O pilar da igreja se chama oração, jejum, separação. Separação do que, pastor? Separação das coisas mundanas com as coisas do cristianismo. Hoje nós olhamos para a nossa geração, nós vemos a nossa geração toda misturada. Você não conhece quem é quem e quem não é quem. Você fica perguntando para si mesmo. E quando você entra nas redes sociais, você vê um nojo. Que nojo, pastor. Vê as pessoas que daqui a pouquinho está colocando no status ou no short dela música circular. Daqui a pouco, quando ela está bem, ela coloca música gospel. Daqui a pouco ela coloca música sertaneja, romântica. E daí em diante, as escrituras sagradas vão falar que você conhece a árvore de Deus pelos seus frutos. Você pode ter dom de profecias, você pode falar em línguas estranhas, você pode expulsar demônio, pode fazer o que quiser. Mas uma coisa que eu marco dentro da minha história, que marca dentro da palavra do Senhor também, que marca a sua história, é que sem amor não tem obra de Deus. Sem amor você não chega em lugar nenhum. Por isso que Jesus, quando encontra com Pedro mais uma vez, ele ressuscitado, vivo, poderoso, ele venceu a morte ao terceiro dia. Ele está na beira da praia, está lá Pedro mais uma vez pescando. E quando ele tem um encontro com Pedro, ele disse dessa maneira para Pedro: Pedro, tu me amas? Vai apacentar minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Só tem uma coisa para você conseguir amar as almas: é você amar a Deus acima de todas as coisas e amar a si mesmo. É impossível alguém falar que segue a Cristo, agradece Ele a todo momento, a todo instante, diz que vai dar a vida por Ele, diz que dá a vida pelo irmão que está do lado, mas quando o irmão precisa, vira as costas, abandona. E quando precisa de verdade, fala assim: não, irmão, você tem que se virar, você errou, você falhou. Não, as escrituras vai nos ensinar diferente. A Bíblia vai falar que a igreja primitiva era uma igreja amável, uma igreja que, cheia de defeitos, tinha, mas tinha uma coisa maravilhosa dentro dessa igreja. Além disso, ela recebeu um impacto da glória de Deus, a promessa que Jesus fez para a igreja. Em 10 dias de clamor, o poder desceu. Quem é? O Espírito Santo. O Senhor Jesus disse que quando você precisar, o Espírito Santo vai te ensinar o caminho. Quando você precisar de alguma coisa, o Espírito Santo vai te convencer dos teus pecados. Quando você não saber orar, o Espírito Santo, com gemido inexprimível, ele vai orar por você, vai interceder por você. A todo instante, a igreja não pode perder isso. E nós vemos o Senhor Jesus falando algo muito poderoso no seu ministério. Ele começa o seu ministério assim: arrependei-vos dos vossos pecados. Pedro também começa o seu ministério dizendo: arrependei-vos dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo é a chave principal. O nome de Jesus é a coluna, mas o Espírito Santo é a máquina que faz funcionar a igreja. Nós não vemos mais os profetas profetizando, nós não vemos mais as pessoas fazendo o que ela fazia, com amor, carinho. Nós vemos as pessoas trocando o cristianismo por bens materiais. Se me der, eu faço. Se não me der, eu não faço. Nós
Deus fazendo isso. Mas o Senhor Jesus disse que aquele que ama o Evangelho, de graça recebeste, de graças dai. Vamos lá mais um pouquinho para entender o Evangelho de Cristo. Jesus ama todos ou não? Ama. Ama todos, sem exceção de pessoas. Mas nem todos vão para o céu. Nem todos vão alcançar a coroa da vida eterna. Nem todos que dizem Senhor, Senhor vai entrar no reino do céu. Nem todos que profetizam, nem todos que expulsam demônios. Existe uma coisa poderosa, especial. Jesus disse assim para os seus discípulos: quer ser discípulo meu? Guarda os meus mandamentos. Ama o seu próximo. Faz diferente. O cristianismo que nós estamos vivendo hoje é um cristianismo que nós vemos por aí. Aquele assim. Quer ver um exemplo? Se tiver um camarada que revela raio-x, que é um tal de raio-x, que revela CPF, RG, a igreja é tupada de gente. Mas se tiver um simples diácono pregando a palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, falando a palavra do arrependimento, dizendo que o lago de enxofre e o lago de fogo existe, ninguém vem. Porque ele é simples. Ele não vai ter aquele dom maravilhoso. Porque as pessoas estão correndo atrás disso, que são momentâneos. Querem palavra para massagear o seu ego. Não, vou lá na igreja para ser curado. Você já está curado. Jesus disse: eu levei sobre si todas as suas dores, todas as suas enfermidades. Pastor, eu vou na igreja para ser próspero. Tá bom. Deus disse assim: do suor do teu rosto tu comerás, Adão. Eu te dei a terra, domina ela é sua, toma posse. O homem que entregou o domínio da terra para o diabo, o ladrão das suas bênçãos, dos seus sonhos. Fala para o seu irmão assim: ó, não deixa o ladrão do seu sonho roubar de você os teus sonhos. Você sabe que o diabo queria tirar de Pedro aqui o maior sonho de Jesus. O diabo queria a alma de Pedro. O diabo queria se sentar com Pedro. Pedro andava com Cristo, estava do lado dele. Pedro viu as maravilhas. Pedro foi aquele que, quando ele disse lança a rede, ele lançou pela obediência e pegou. Pedro foi aquele que, quando ele estava lá, ele disse: Lázaro, sai para fora. Esse mesmo Pedro é aquele que viu o cego Bartimeu abrindo, Jesus abriu os olhos dele. Esse mesmo Pedro estava na casa de Jairo. Esse mesmo Pedro estava no dia que Jesus estava apanhando na Via Dolorosa. Esse mesmo Pedro estava de longe vendo Jesus carregando a cruz. Esse mesmo Pedro foi aquele que sentiu medo. Ele tinha um chamado. Esse Pedro é aquele que, naquele momento que ele levou Cristo, ele pensou que tinha tudo acabado para ele. Mas ele chorou novamente. Ele se arrependeu. Ele não fez como Judas. Judas não se arrependeu. Judas tirou a própria vida. Mas ele se arrependeu. E quando Cristo vem, quando ele volta, o problema não é você recuar. O problema é você parar. O problema não é você sumir. O problema é você estacionar e não querer mais saber da palavra, saber mais da igreja, se afastar. Esse é o problema de muitos. Pedro não. Pedro, quando teve um encontro com ele de volta, ele disse: Pedro, tu me amas. Pedro olhou para ele e disse: tu sabes, Senhor. Então Pedro, vai apacentar minhas ovelhas. Uma coisa que eu aprendi sobre um dos homens mais sábios da Bíblia, Salomão. Ele disse sobre tudo o que se deve guardar. Guarde teu, porque dele procede as fontes da vida.
Coração é a fonte da emoção. Coração é onde você sente, tem sentimento. Coração é mente, é pensamento. Você quer deixar alguém triste, é você desprezar ela, é você lançar ela para baixo. Você quer ver alguém triste, alguém que tem talento, é você falar assim para ela só: você não vai conseguir, você não pode. Esses são destruidores de sonhos. Mas se a pessoa tem um potencial, se ela tem graça, se ela tem virtude, ela busca, ela vai na casa do oleiro, ela desce nas madrugadas e ela crê no chamado que ela tem. Não tem homem, não tem potestade, não tem demônio que possa parar os seus sonhos, porque você tem um potencial dentro de você. Você pode todas as coisas daquele que te fortalece. Você tem Jesus. Você não clama por ele todos os dias? Quem clama por ele todos os dias? Quem vai trabalhar e fala: Jesus, vai comigo? Ou você é daqueles assim: só na hora que precisar. Quem é doido aqui igual eu, que quando na hora do almoço vou pro banheiro e começo a orar? Você tem que fazer isso. Às vezes quando você tem que falar consigo mesmo, com a sua alma. Às vezes quando você tem que ficar sozinho no silêncio, você e Deus, e falar: Deus, está doendo aqui. Deus, a minha alma está doendo aqui. Senhor, é lá na minha casa. Não foi cantado aqui: vai lá em casa. Vai lá em casa, Jesus. Tem vezes que você fica no silêncio, e quem chega perto de você, quando você está triste, pensando em voltar atrás, pensando em abandonar, sempre vai chegar alguém usado pelo mal e vai dizer: é verdade, você vai conseguir mesmo não. É na hora que você tem que criar força, se levantar, se colocar de pé e saber que Deus escolheu você para fazer a diferença. O problema de muitas pessoas é que ela pensa assim: não, eu batizei, eu já estou salvo. Cuidado, o velho homem ele pode nascer a qualquer momento. O velho homem pode surgir do túmulo. O velho homem pode surgir a qualquer momento. E nós temos que ficar muito atentos, porque o diabo ele vai fazer uma coisa sobre cada vida de cada um aqui. Ele vai querer fazer você lembrar do seu passado. Lembra de Martim Lutero? Quem já leu a história de Martim Lutero? O diabo sempre queria mostrar para ele as coisas horríveis que ele fez. Sempre tentou condenar ele. Mas ele usou a palavra. Ele usou a palavra: o justo viverá pela fé. Foi ele que trouxe o avivamento depois de 1000 anos. A igreja ficou calada por causa de Constantino, que trouxe as coisas ruins para dentro da igreja. Os pagodes. Isso que uma coisa que assim, que ou o camarada ele é do altar, ou o camarada é do mundo. Não aceita o camarada para o bispo falar assim: não, eu sou do altar, mas daqui a pouco ele está no meio da política. Porque Constantino começou assim. Constantino trouxe a religião e a política para dentro da casa do Senhor e destruiu a igreja. Lê a história de Constantino. Quem gosta de história, lê a história de Constantino. A igreja ficou por silêncio por 1000 anos, até Martim Lutero cantar na Bíblia dizendo: o justo vive pela fé. Aí ele fez a tese dele. Aí o cristianismo nasceu. Aí o cristianismo nasceu com poder, com graça, com virtude. Ninguém pode mais parar. Até hoje o cristianismo está aí dando trabalho para o diabo e vai dar mais trabalho ainda. Se Deus levantar homens como aqueles homens, cheios